Olá, participante da FUNCEF, vocês que nos assistem no nosso podcast Sem Economês. Estamos já no 3º episódio, é uma pauta bem quente, a gente tem acertado, eu não, né, porque eu não acerto nada, mas os nossos analistas de investimento aqui têm trazido projeções muito interessantes para nós. Eu sou Eduardo, analista de comunicação, e hoje aqui na mesa comigo está o João e está o Rafael, que eu também vou chamar de Coimbra aqui, que como a gente chama ele, que são analistas de investimentos da FUNCEF, da equipe que faz os cenários econômicos. E o nosso objetivo é, de novo, falar sobre Estados Unidos, pauta quente, China, que tem novidade, e, claro, falar como isso tudo afeta o Brasil, e afetando o Brasil, afeta também os nossos investimentos da FUNCEF, aquilo que você vê, aquelas flutuações que você vê na cota lá, todo mês, na carta ao participante, tá bom? Então fica à vontade já, se você quiser comentar, fazer pergunta, pode usar a seção de comentários do vídeo. Então, para abrir os nossos trabalhos hoje, desse nosso episódio, eu já vou perguntar para vocês aí. Me parece que desde que a gente gravou o último, vocês andaram aparecendo de novo lá na pesquisa Focus, lá nos acertos. Como é que é essa história aí? Tudo bem, Cormives, João? Hoje aqui ao lado do João, nessa segunda participação, prazer. Desde o nosso último encontro, a gente conseguiu aí mais 2 rankings lá no Banco Central, né, na premiação lá do Top 5. Também IPCA, né, um IPCA de curto prazo e no IPCA em 12 meses. Então, mais 2 conquistas importantes lá pra gente. Bem bacana, né? Vamos continuar nesse ritmo aí, sempre sendo o mais assertivo possível nas nossas projeções, né? Você já pode até pedir música, já acertaram tantas aí, cara. Sim, já foram 3. Aliás, né? Eu queria fazer Eu quero fazer um comentáriozinho antes da gente entrar na pauta, que é o seguinte: uma participante até escreveu no nosso Instagram falando assim: poxa, parece que vocês ficam se exibindo falando de pesquisa Focus, que isso aí não tem nada de prático. Então, assim, sempre vale reforçar isso, pessoal. Toda posição de investimentos, né, João, né, Coimbra, é montada a partir de cenários. Você prevê o que vai acontecer e tenta se posicionar para capturar as melhores oportunidades daquele momento, né? Então, falem um pouquinho desse papel importante dos cenários lá, que depois vai refletir lá na cota, lá na frente do participante, por favor. Porque a projeção do cenário, ele é um guia para a alocação dos recursos, né? É uma forma de você saber quais ativos potencialmente vão te trazer melhores resultados a partir do setor onde eles estão alocados, a partir do país onde eles estão alocados. Então, por exemplo, o Rafael Coimbra comentou que os nossos 2 últimos rankings foram de inflação. E, por exemplo, se você tem uma projeção de inflação assertiva que vai entrar numa conta que você vai fazer, que vai entrar num modelo prospectivo de expectativa de retorno, isso vai aumentar bastante as suas chances, né, de trazer o retorno esperado para trazer a rentabilidade para a cota do participante. Então, tudo se alinha, né? Então, que fique claro, isso não é cosmético, não é que a gente está só fazendo um exercício intelectual, não. Tem um impacto, assim, na cota, na meta dos planos de benefício definido. Então, nós vamos começar falando de novo de eleições nos Estados Unidos, né, Rafael? E, assim, alguém pode olhar isso aqui e pensar de novo, pô, mas não, a eleição dos Estados Unidos mexe com os nossos investimentos no Brasil, mas me parece, Rafael, que desde a nossa última conversa, a eleição me parece que deu, assim, não diria uma esfriada, porque não vai esfriar essa eleição, mas, assim, menos tenso do que a nossa última gravação, né? Foi bem naquele momento da corrida ali que a coisa estava começando. Em que houve o atentado também, né? Um momento tenso ali, histórico, né? Sim, eu acho que deu uma arrefecida, assim. A Kamala, quando a gente gravou, ela tinha acabado de iniciar, né? Não era nem certo ainda a presença dela como
na campanha, né, como candidata. Mas ela iniciou bem, né? Ela realmente conseguiu resgatar a campanha democrata, ela pontuou melhor do que o Biden nas pesquisas, nos estados importantes, né, que a gente tinha comentado sobre os estados que definem as eleições lá nos Estados Unidos, e ela apresentando bom desempenho nesses estados, mas o Trump ainda com ligeira vantagem, ainda o mercado colocando uma vantagem para o Trump nas últimas pesquisas, mas continua muito acirrado ainda as eleições nos Estados Unidos, resultado incerto ainda. Mas, como a gente falou no último episódio também, não deve trazer, independente do resultado, se for democrata ou republicano, não deve trazer um impacto muito expressivo para a economia dos Estados Unidos, a não ser em setores específicos ali que vão se beneficiar de uma política ou outra, né? Talvez a Kamala mais preocupado com o meio ambiente, o Trump nem tanto, né? A questão da economia limpa, né? Veículos elétricos. Então, setores específicos sim podem sofrer algum impacto, mas a economia no geral acho que ela tende a caminhar bem como ela está caminhando hoje. Hoje uma das conversas, me corrija sempre, né, quando eu estiver errado, mas me parece assim de fora que uma das questões assim que mais pega nessa discussão econômica, né, da eleição é a relação Estados Unidos-China, né? Outros países têm uma relação hoje mais periférica, né? O Brasil, vamos dizer assim, não está ali na lista prioritária da conversa, né, Coimbra? Essa relação também nesse momento mais tranquila, né, já teve um tom mais forte, né, de ambos os lados, né, Estados Unidos impondo restrições de importação de produtos chineses, a China também reduzindo a sua exposição aos Estados Unidos, enfim, há ali uma guerra de tarifas entre os dois países, né, tentando proteger a produção local. Existe esse ruído, né, mas que já vinha com o Trump, né, no governo anterior, né, do Trump, permaneceu com o Biden, né, permanece, e deve continuar ainda esses atritos, ainda uma imposição de tarifa para um setor específico ali, né, sobretudo tecnologia, né, os dois países muito preocupados assim, com essa corrida tecnológica, na inteligência artificial, quem vai ser o país que vai liderar isso, né, então produtos específicos como semicondutores, né, tem sofrido taxação dos Estados Unidos, restrição de produção e de importação, né, de semicondutores chineses por empresas americanas. Então a gente tem que ficar de olho nesse setor específico, na tecnologia. Qual vai ser a política que o novo presidente dos Estados Unidos vai adotar, né? Seja a Kamala ou o Trump. Na minha opinião, deve continuar assim, esse atrito ou uma imposição de tarifa. Existe uma corrida mesmo ali pela liderança tecnológica no mundo, né? Esses dois países que estão batalhando pela liderança, digamos assim, de ser a potência tecnológica no mundo. A próxima fronteira que é a inteligência artificial, né? Quem chegar primeiro... Exatamente, né? Então existe essa corrida, então um tenta atrapalhar o outro ali, impondo uma restrição de importação ou de produção de determinado produto, enfim. Eu acho que isso arrefeceu agora, mas deve continuar uma vez ou outra pontualmente, isso deve continuar também no próximo governo independente também, se for a Kamala ou o Trump. Foi algo que a gente viu acontecer durante os dois governos, né? Tanto o republicano tanto o democrata tiveram esses atritos com a China, que estão relacionados a essa corrida aí pela liderança famosa briga de cachorro grande. Vai ser interessante acompanhar qual vai ser o posicionamento do próximo presidente em relação a Taiwan, né? Porque recentemente agora a China fez um novo exercício militar no mar ali perto de Taiwan, que é onde se fabrica os principais semicondutores do mundo. Então volta bastante nessa questão da corrida tecnológica, né? Porque se é um cenário pouco provável ainda, mas se a China por algum motivo resolve trazer de volta Taiwan para o seu guarda-chuva ali,
isso afeta a cadeia de muitos produtos tecnológicos. Então, provavelmente teria que se mudar a matriz de produção de semicondutores, o que daria um baita trabalho, já que a tecnologia mais avançada nesse segmento está em Taiwan. Então, assim, a condução da política externa do próximo presidente em relação a Taiwan também é muito importante. Isso é uma leitura legal, né? Para quem não está acostumado, então, assim, Taiwan, aquela ilha pequenininha, ela é a líder global em semicondutores e chips, né? Ela está à frente de todos os outros países. Vai demorar alguns anos para os outros países alcançar. Eu sei que os Estados Unidos está com uma política de voltar a produzir nos Estados Unidos, né? Semicondutores. Até porque a pandemia mostrou que essa vulnerabilidade dos países de não ter, né, os chips tal para produtos, mas essa questão, então, a geopolítica também envolve essas coisas, né? Nos últimos 2 anos, os Estados Unidos investiram muito na produção de semicondutores, inclusive ajudou também na atividade econômica, né, nessa robustez do crescimento econômico que a gente está vendo nos Estados Unidos. Tem muito a ver com esses incentivos que o governo americano deu para o setor de tecnologia, né, especificamente semicondutores, né? Então, nesses 2 últimos anos, realmente foi foco assim, do governo o investimento nessa área para justamente não ficar exposto a essa questão de Taiwan, que o João levantou, e também para continuar na liderança, na produção desses bens que hoje se tornaram vitais, né? São a base da tecnologia, da alta tecnologia, na inteligência artificial. Você precisa ter acesso a esses semicondutores para realmente ter capacidade de processar toda essa nova tecnologia aí que envolve inteligência artificial. Por isso que a gente vê esses checões entrando aí para as startups e tal, né? É um investimento pesado. Aliás, tu tocou no ponto, né, Coimbra, que é a questão da atividade econômica nos Estados Unidos, que está tudo relacionado aí. E no nosso último episódio, a gente conversou sobre as expectativas de mercado. A FUNCEF, inclusive, um dos agentes de mercado, achava que a taxa de juros dos Estados Unidos ia começar a cair em setembro, e se confirmou. Isso também teve impacto na nossa bolsa, né? Que em agosto a bolsa já deu aquela... participante viu na cota, aquela coisa bonita em agosto, né? A bolsa deu uma subida, assim, muito influenciada por isso, né? Explica para nós um pouquinho esse movimento, né? Depois de 4 anos ali, desde 2020, Estados Unidos mantendo uma taxa até, assim, que não é comum lá, e agora parece que começou um movimento de corte. Como é que é essa história aí? Depois a gente vê uma política monetária bem restritiva, né, nos últimos anos, né, uma resposta ali à inflação alta que a gente não está acostumado a ver nos Estados Unidos. Teve a resposta do Banco Central, fez um dos maiores apertos monetários, aí, processos de arroxo monetário que a gente viu nos últimos anos. Como a gente esperava, né, no segundo semestre do ano, né, a gente ainda tem uma expectativa que o Banco Central dos Estados Unidos corte mais 2 cortes, né, de 25 pontos percentuais, né, até o final do ano, reduzindo ainda mais a taxa de juros. Teve esse impacto aqui na renda variável local, né? Como você falou, a Bolsa de Valores reagiu bem, né? Com expectativa de entrada de capitais aqui no Brasil, né? Com diferencial de juros, né? Que a gente está num processo contrário, né? A gente está subindo os juros, né? Lá eles estão reduzindo, né? Então isso cria uma oportunidade de investimento aqui na renda fixa, que pode vir também para a renda variável. Cria uma expectativa boa de fluxo, né? De entrada de fluxo de capitais aqui no Brasil. Mas foi algo pontual, né? A gente já viu agora uma redução, né? Uma devolução de parte desse ganho. Relacionadas às questões internas aqui, a gente já vai falar aqui falar de Brasil, de como anda a economia aqui, né? Dos nossos deveres de casa que a gente precisa fazer para realmente atrair esse capital. Mas no início ali, o primeiro impacto realmente foi positivo para o Brasil. E existe ainda realmente essa expectativa de que haja uma entrada de capital vinda desse diferencial de juros, né? Lá juros um pouco menor e aqui os juros maior. Tu falou uma palavra legal aqui, acho legal a gente até fazer rapidinho aqui, voltar um ponto que tu falou em restrição monetária, né? Quer dizer, quando tu aumenta a taxa de juros,
tu faz circular menos dinheiro na economia, né? Expliquem rapidinho aí, assim, por que que isso acontece? Isso é importante, né, para o pessoal saber. Aumentei a taxa de juros, o que que eu estou incentivando? Nesse caso que o Coimbra estava falando, né, de um corte de juros lá, fazer com que venha dinheiro para aqui, parte de um raciocínio muito simples, né? Se os Estados Unidos, que são considerados pelo mercado a economia mais segura do mundo, tá te pagando juros alto para você deixar o seu dinheiro lá com ele, deixar o seu dinheiro com o Tesouro Americano, não tem motivos para você deixar o dinheiro com outra pessoa, né? Então, quando o governo americano, o Tesouro Americano, passa a te pagar menos, aí você vai precisar procurar outras coisas para fazer com esse dinheiro, né? Você pode investir dentro dos Estados Unidos mesmo, mas investindo em consumo, investindo em atividade econômica, em crescimento, né, em produção. Ou você pode levar esse dinheiro para outros países, né? Pode levar para países emergentes, pode levar para a Europa, para Japão e tudo mais. Daí o investidor vai fazer esse balanceamento do seu portfólio, né? Que são as fraçõezinhas do seu dinheiro que ele vai deixar em cada lugar. Falar, já que não estou recebendo tanto nos Estados Unidos, eu vou pegar esse pedacinho aqui do meu portfólio e vou deixar lá no Brasil, porque tem um pouquinho mais de risco, mas vai me pagar... Tá valendo a pena agora. Em tese, juros maior, né? Por isso que faz diferença essa questão do diferencial de juros que o Coimbra falou, que aí chama o dinheiro e aí o dinheiro passa a estar fomentando o crescimento também, né, lá dentro e em outros lugares. É por isso que o noticiário sempre está tratando de juros Brasil e juros dos Estados Unidos, né? Não é aleatório, né? Não é só para dar uma notícia, né? Porque uma coisa está sempre... O mercado é global, né? A gente está falando aqui de colocar dinheiro, né? Os grandes fundos, né? Os investidores colocam dinheiro nos fundos e os fundos fazem esse balanço, né? Esse balanceamento, né? E o Brasil, como disse o Coimbra, volta a atrair dinheiro, né? Volta a entrar dinheiro, volta a entrar dólar aqui, dinheiro internacional aqui no Brasil, isso é importante. Então a perspectiva para os Estados Unidos, para a gente fechar o capítulo Estados Unidos, tem mais 2 cortes e dar uma sentada, Coimbra, ano que vem continua esse negócio, está imprevisível, ainda como é que vocês estão olhando para 25 já? Por enquanto o nosso horizonte vai até o final do ano. Realmente ainda existe incerteza ainda de como ele vai conduzir a política monetária no próximo ano. Mas eu diria que o viés, assim, a balança está pesando mais para a continuidade mesmo dos cortes em ritmo mais lento. Então, eu acho que ele deve continuar nesse ritmo de 25 pontos percentuais de queda, podendo levar aí, chegando lá na taxa de 3%, né, no final, né, desse ciclo de redução de taxa de juros, de afrouxamento monetário que a gente chama. A gente estava conversando aqui antes de começar sobre como o Brasil é um país assim que não é para amadores, né? O pessoal sempre gosta de dizer isso, o Brasil não é para amadores, mas tal. Contexto nosso da política monetária. Política monetária é taxa de juros, tal, do Banco Central. Os Estados Unidos está baixando, o Brasil está no movimento contrário, Coimbra já falou. Qual é o nosso contexto? Por que a gente está indo por um caminho? Parece que muitos países estão num momento hoje de ir cortando, muita gente que segurou desde a pandemia, né? Mas o Brasil está... Recentemente subimos a taxa e tem uma expectativa de subir mais um pouquinho ainda, né? Qual que é o nosso contexto nos juros? A gente estava falando de política monetária lá fora e agora a gente pode falar um pouco ligado a isso na política monetária aqui no Brasil também, que, como você bem colocou, Eduardo, a gente está num caminho contrário, né? A gente está subindo juros enquanto lá fora está cortando. Por que isso está acontecendo, né? Principalmente por receio do Banco Central em relação à inflação de 2025, né? Aos rumos da inflação. E por que o Banco Central, né, o Banco Central brasileiro, está preocupado com a inflação e
teve que retomar o ciclo de aperto monetário, né, sobre juros. A gente precisa dar um passo atrás para voltar na questão de atividade econômica, que é o que a gente já chegou a pincelar um pouco. Porque se a atividade econômica está forte, né, os agentes estão consumindo mais, o dinheiro está mais em circulação do que parado na renda fixa ou em outros ativos quaisquer, isso, né, um efeito de oferta e demanda, procura e disponibilidade, né, dos bens, faz com que os bens acabem se apreciando, né, tendo um preço maior, a inflação, né, porque o poder de compra da moeda está reduzido. Então, nesse sentido da atividade econômica, o Brasil está com bons números. O Brasil teve um PIB do segundo trimestre, que acho que quando a gente teve o último episódio não tinha saído o resultado do segundo trimestre. Ainda não. Então, assim, trazendo um pouco desse resultado do PIB, a gente teve um PIB bastante positivo, né, um crescimento de 2,3 em relação... Não. A gente teve um crescimento de 3,3 em relação ao mesmo trimestre, né, de 2024. 23. A gente teve um crescimento de 3,3 em relação ao mesmo trimestre de 2023. Então, uma atividade econômica forte e, curiosamente, não foi impulsionada pelo agro, que é o motor da nossa economia. Nesse período, a gente teve um bom crescimento de indústria, o que também é contraintuitivo, já que a Selic está no patamar elevado, o que deveria incentivar mais os investidores a deixar o seu dinheiro parado ao invés de estar investindo mais em bens de capital. Então, assim, é um pouco contraintuitivo a gente ter tido um bom crescimento da indústria nesse período. O agro teve uma retração, a indústria foi bem, serviços foi bem também. Então, a atividade econômica tá forte. Nos dados mais recentes, né, de vendas no comércio varejista, nos dados de volume de serviços, a gente também teve resultados positivos. Quando a gente olha para a questão do mercado de trabalho também, como a gente até conversou um pouco antes de começarmos aqui a gravação do episódio, a gente está com uma taxa de desemprego em 6,6%. Ela é historicamente baixíssima. Então, quando a gente olha também os dados do CAGED, que se computa a criação líquida de postos de trabalho, a gente já criou quase 2 milhões de novos postos de trabalho esse ano. Então, isso tudo se converte em consumo, que se converte em pressão inflacionária, né? Daí, tem uma outra questão também que tem pegado bastante no que diz respeito à preocupação com a inflação, que é o estado das contas públicas, né? Porque o gasto do governo e contas públicas entra no cálculo do PIB aí, né? Sim. Não as contas públicas. O gasto do governo entra no PIB, né? O gasto... as contas... Isso. O gasto do governo entra no PIB, que é o Gzinho da conta que a gente faz lá, né, do cálculo do PIB. E, além dessa questão do gasto do governo entrar na conta do PIB, então, se o governo gasta mais, a gente vai ter um PIB mais inflacionado, né? Mais inflado, melhor palavra. A gente vai ter um PIB mais inflado pelo gasto do governo. Mas, a depender do perfil deste gasto do governo, ele vai ser refletido em um poder aquisitivo maior pelo lado das famílias. Então, se o governo está, de alguma forma,
fazendo algum grande repasse, as famílias vão consumir mais e isso vai se converter também em pressão inflacionária. Esse é o perfil do gasto, né? O governo pode usar dinheiro para criar infraestrutura, que vai lá na frente ter impacto positivo, pode pagar a máquina pública, que não tem impacto positivo nenhum no PIB, ou, por exemplo, fazer transferência de renda, que é uma coisa que tem acontecido, né? Eu até queria entrar nesse ponto ali um pouquinho antes só, falando dos empregos, isso é importante, né? Quando fala do CAGED, é aquele banco de dados do Ministério do Trabalho, né, que isso. Computa quantas vagas de empregos foram abertas, quantas foram fechadas, e o líquido é o que se criou de empregos com carteira assinada, que é importante, né? O cara com carteira assinada, ele tem segurança para consumir, para investir. É diferente de quem está no mercado informal de trabalho. Consegue pegar um financiamento. Entra no mercado formal aí, tal, financiamento, tudo isso, né? Então, tudo isso conta muito, né, João? Conta bastante. Você falou, tem o CAGED, né, que são os empregos formais. A gente comentou também sobre o 6.6, né, que é a taxa de desemprego, que esses são dados da Pesquisa Nacional de Amostra dos Domicílios, né, feita pelo IBGE, que aí é outra conta que não pega apenas empregos formais, mas pega postos informais, e tem-se um cálculo diferente da força de trabalho ativa no país, e aí a partir daí o IBGE estima qual que é a taxa de desemprego em relação à força de trabalho, que é esse 6.6 que a gente colocou. Esse número é legal, né? Você fala assim, 6.6. Quem não está acostumado com dado econômico que nem vocês pode achar até alto, mas assim, o pleno emprego, que é essa situação em que você oferece vaga, mas não consegue preencher, ele está na faixa dos 4% de desemprego, uma coisa assim, não? Ele não é uma coisa, não é zero, né? Não é que nunca vai chegar a zero, mas tem uma flutuação bem pequena, né? Dentro da teoria... Teoria aí. Né, Coimbra, dentro da teoria... Estão lembrando tudo que eles estudaram na faculdade agora. O pleno emprego, a depender de cada economia, vai ser um número diferente, né? Por exemplo, esse é um número difícil de estimar, mas nos Estados Unidos, por exemplo, se considera que o pleno emprego está próximo de 3%, né? Por que não é zero? Porque tem pessoas que simplesmente não querem estar no mercado de trabalho, não querem, sei lá, já tem alguma renda ou... Isso, inclusive, está na pesquisa, né? IBGE, quando pergunta para as pessoas, ele fala assim, você está empregado? Não, mas você quer estar empregado? Não quero, não conta. Existe a própria tem rotatividade coisas estatísticas, tem trabalho. Rotatividade, tem várias coisas. Rotatividade. Né? Em algum momento ele fica desempregado ali, mas ele consegue se realocar depois, né? É o que se espera, né? Se você tiver uma economia aquecida, né, com bom desempenho, ele consegue se alocar e aí ele já rapidamente sai dessa estatística ruim. Então, assim, é interessante isso porque, assim, a gente, né, a nossa economia cresceu além do que se esperar do consenso, né, das projeções, tá forte, tá aquecido, as pessoas estão preferindo consumir em vez de guardar o dinheiro, poupar nesse momento, estão com esse incentivo. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo uma discussão que vai ganhar bastante força, eu imagino, nos próximos meses, que é a inflação do Brasil, né? Vocês podem até explicar rapidinho. O presidente do Banco Central, ele tem um mandato, ele tem uma missão que é um regime de metas, né? Ele tem um alvo e uma banda ali onde ele pode flutuar. O alvo do Brasil é 3% ao ano de inflação, certo? Isso. E a inflação do Brasil ficaria dentro da meta se fosse 1,5 ponto para baixo ou 1,5 ponto para cima. E parece que a gente está caminhando cada vez mais para o limite superior, né, da inflação. Como que isso mexe aí com a nossa economia ou a decisão econômica dos próximos meses? João tinha até comentado, né, que o Banco Central está reagindo às expectativas aí, né? O mercado está esperando uma inflação mais alta no próximo ano e acima até do teto aí, para alguns economistas, né, vai superar o teto da meta. E é um risco que é atual também, né? A gente está se aproximando de fechar o IPCA esse ano
no teto da meta, um pouco acima do teto da meta, pressionado pelos preços de energia elétrica, né? Então, essa seca vem reduzindo o nível dos reservatórios, né? O que prejudica a produção das hidrelétricas. O governo é obrigado a ligar as termoelétricas, né? Que tem um custo adicional, né? E esse custo adicional vai parar no nosso bolso, né? No aumento da tarifa de energia elétrica. A ANEEL, que já tinha acionado o Bandeira Vermelha 1, acionou a Bandeira Vermelha 2, né? Ou seja, um custo maior, né? Pro consumidor. Tudo indica que deve permanecer a Bandeira Vermelha até o final do ano. E isso aumentaria o IPCA, deixaria o IPCA próximo desse valor aí que você comentou, né? Do teto aí da meta, né? No intervalo superior aí dessa banda de 1,5. Deixa eu fazer um meia-culpa, porque os meus colegas jornalistas, eles pegam matéria para fazer de inflação, eles vão falar que o vilão da inflação é o tomate, porque o tomate, ele flutua, é verdade isso, já tive que fazer essa matéria, tá, gente? Eu sou jornalista. O tomate varia muito em termos percentuais, 17%, 18%, porque é um produto sazonal, difícil. Mas exatamente. Assim, o peso dele no nosso gasto de família Então, às vezes a gente deixa passar no radar que energia elétrica, tarifas públicas de modo geral, né, e combustível tem um peso violento naquilo que a gente paga no final do mês. Então, energia elétrica no Brasil é sempre uma questão relevante em relação à inflação, né? E como você falou, é um item lá desse índice de preços, né, o IPCA, que tem um peso relevante, né? E infelizmente mais relevante que o tomate. Muito mais relevante que o tomate. Levemente mais relevante que o tomate. Sem contar que você explicou muito bem aí, o tomate tem sazonalidade, então é comum a gente ver às vezes aumento de 30% do preço do tomate, depois ele devolve tudo, cai 20%, cai... Basta não consumir o tomate naquela semana, mas não dá para ficar sem energia elétrica em casa. A energia elétrica tem um peso muito relevante no índice de preços, no IPCA, né, que é o índice que a gente acompanha, que o Banco Central acompanha, o principal índice de preços do país, e com um risco alto da gente realmente alcançar essa meta superior esse ano, né? E para o próximo ano, como o João havia comentado também, expectativa de inflação mais alta também, né? E tudo isso vai influenciar na decisão da política monetária hoje, né? Do Banco Central. O problema de você puxar a inflação de volta para onde ela deveria estar no centro da meta é que você, ao mesmo tempo, também refreia um pouco o crescimento, né? Porque você está desestimulando, a economia tem que dosar bem isso, né? Essa é uma dificuldade bastante grande, né, de quem senta na cadeira lá, né? Essa é uma linha bem tênue entre você conseguir apenas dar uma segurada nos preços e você botar um graveto na tua bicicleta, que é a economia. Então, os membros lá do Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária, eles têm que levar muitas coisas em consideração para decisão da taxa de juros, porque isso pode, se errarem a mão, a taxa de inflação pode disparar, e se errarem para um lado e se errarem para o outro, pode... Beleza, seguramos aqui a inflação, mas seguramos todo o resto também, né? Seguramos a economia como um todo. E uma última coisa nesse tópico que eu acho legal também é o seguinte, né? Uma decisão de subir a taxa de juros não tem efeito no dia seguinte, né? Tem alguns meses aí para frente, né? Então, o que está sendo tomado de decisão agora vai ter pleno impacto no final do ano, ali para frente, né? A política monetária, ela tem uma defasagem aí, né? Fazem as contas aí de mais ou menos 18 meses, né? 18? Isso. 1 ano e meio. Então a decisão de hoje vai impactar só no ano que vem lá. Mais, né? Mais até. Um horizonte maior. E é isso, né? Tem que tomar cuidado para não ser influenciado pelas condições atuais, né? E não tomar uma decisão que lá na frente vai prejudicar o desempenho da economia, enfim, você não vai conseguir alcançar seu objetivo. É o famoso caso de tentar dar um cavalo de pau num transatlântico, né? Não existe, o cara tem que fazer uma voltinha devagar e sempre, né? Uma coisa... O que nos leva ao seguinte ponto, mudando um pouquinho de assunto, a China resolveu
estimular a economia, né? Eu li, acho que o pessoal viu, diz que é o pacote de estímulo mais forte dos últimos anos. E como é que é a história aí, Coimbra? O governo preocupado, né, com o desempenho da economia, né, tem uma meta de crescimento de 5% ao ano. Me parece que o governo realmente acendeu o sinal vermelho lá de alerta. Talvez eles não consigam esses 5%, né, de crescimento econômico esse ano. Então decidiram finalmente tomar uma decisão mais contundente e aprovar os pacotes, né, que eles vão evitando ao máximo, né, aprovar medidas de estímulos assim tão contundentes, né. Mas resistiram, mas no final cederam e aprovaram um pacote aí que inclui redução de taxas de juros do financiamento imobiliário, vai captar recurso para sanear os estados, né, que estão com dificuldade financeira, né, estão com um endividamento muito alto também, né, o fiscal, né, o problema fiscal, né, não é só aqui no Brasil que a gente vê. Porque né? Você explicou que é os estados na China que bancam as obras de infraestrutura, né? Muita coisa de infraestrutura e do setor imobiliário parte dos estados, né, das províncias. Então, depois de um tempo que o governo chinês estava saneando o mercado lá imobiliário, tal, mexendo com... Tinha gente hiper exposta, né, empresa e tal. Agora parece que voltou, vai tentar... Vai tentar estimular o mercado novamente. O mercado imobiliário continua muito, muito ruim lá na China, né? E isso impacta toda a economia, né? O chinês, ele vê no imóvel uma reserva de valor importante ali, né? Historicamente. É importante, né? Todo chinês busca um imóvel ali, e isso afeta até as decisões de consumo dele, né? Porque é a sensação de riqueza, né? Você perde valor, seu imóvel perde valor, né? Você fica mais cauteloso, né? Fica mais inseguro, né? Sobre suas condições financeiras, enfim. Tem um impacto até no consumo corrente, essa perda de valor dos imóveis, né? E o governo, ele não tomou nenhuma medida assim contundente, né, muito expressiva para tentar reerguer o setor, né, tirando aquelas construtoras que estavam mal financeiramente, ele conseguiu resgatar ali, né, mas foi tudo muito tímido, né, para o que o mercado esperava, né, para tentar reaquecer o setor, né, e dessa vez parece que realmente ele vai pisar o pé no acelerador com os estímulos, preocupado realmente com o crescimento da economia. Isso mexe com o nosso minério de ferro, não? Mexe com a nossa... Cria uma expectativa mais positiva, né? O minério até reagiu, né? Se eu não me engano, ele voltou ali para casa de $100 a tonelada, né? Ele tinha ficado abaixo disso, estava abaixo disso. Mas é cedo ainda para a gente falar qual vai ser o impacto, né, de todas essas medidas que o governo chinês tomou para estimular a economia. Será que essas medidas serão suficientes? Vai ter o impacto que o governo chinês espera, né? A conferir no próximo episódio, né, Coimbra? Já temos pauta já. Cena dos próximos capítulos. Temos que acompanhar. Falando em cena dos próximos capítulos, para vocês dois aqui, para a gente ir para os nossos finalmente hoje. Brasil, política monetária, né? Voltamos mais aí para esses comentários. O que esperar daqui para frente? Como é que a equipe de cenários da FUNCEF está vendo esse momento da política monetária? Está muito incerto, não está? A gente vai ter mudança no Banco Central ano que vem, janeiro, né? Já está sacramentada. Muda alguma coisa? A gente deve seguir numa tendência aí de alta da taxa por um tempo? Como é que está a visão de vocês? Como o Coimbra já chegou a comentar sobre esse assunto de forma um pouco mais breve, dada a expectativa de inflação desancorada que a gente fala para o ano que vem, é esperado que a gente siga nesse aperto monetário, né, elevação da taxa de juros, da taxa Selic. Acho que a gente pode ver mais pelo menos 2 cortes. Acho que 2 aumentos. 2 altas, né? A gente está na contramão, né? Eu também confundo o tempo todo. É muito estranho, né? O Brasil realmente está na contramão do mundo quando a gente fala de política monetária. A gente deve ver mais 2 elevações da taxa Selic
ainda esse ano, continuando no início do ano que vem, né? Alguns analistas falam na taxa passando de 12%, alguns falam ela chegando até 13%. A gente não espera que ela vá até tanto, e a gente também espera que, dado esse patamar que a gente considera significativamente contracionista da política monetária, a gente espera que haja no ano que vem uma desaceleração da atividade econômica, né, em resposta a essa política contracionista, o que diminuiria as pressões inflacionárias, levando a uma possibilidade de cortes na taxa Selic ainda no ano que vem. A gente tem no nosso cenário uma elevação, né, um ciclo de alta, ele assume um ponto de pico no primeiro semestre de 2025. De 12%. A gente vê um pico de 12% encerrando o ano que vem, como o João falou, com essa expectativa de arrefecimento da atividade. Talvez ali essa taxa Selic em 11,5% no próximo ano. A gente deve ver um ciclo de queda, uma reversão, né? A gente sobe agora para tentar controlar essa expectativa de inflação, essa inflação corrente elevada. Mas aí no próximo ano já a atividade deve ceder um pouco, né? Já em virtude também do impacto da política monetária, né, mais restritiva. Então a atividade deve sentir um pouquinho na metade do ano que vem, né? E aí abre espaço para o Banco Central voltar a reduzir a taxa de juros. Que a gente está falando para esse ano de um crescimento próximo de 3%, para o ano que vem a gente já vê um número mais próximo de 2%, quem sabe um pouco abaixo de 2% no ano que vem, refletindo tudo isso que a gente já comentou sobre política monetária, né? Uma coisa muito bacana, antes da gente encerrar, é que a gente vai até colocar no descrição do vídeo aqui, a gente tem uma matéria falando sobre imunização da carteira, que é uma estratégia que a FUNCEF tem adotado, capturando esse momento do ciclo, né, da curva de juros do Brasil, e tem sido bem interessante para entender como isso é bom para os planos de benefício definido, né, para o Reg Replan, tá, pessoal? Quem tiver interesse, a matéria está explicando isso. Eu queria agradecer vocês, a conversa está sempre muito boa, aprendo muito com vocês, e queria dar espaço para as considerações finais aí. Mais alguma coisa aí que vocês querem? Vamos fazer uma previsão do Campeonato Brasileiro? Estou brincando hoje, João. Essa aí é fácil. Cruzeiro vai... Isso aí depois contra o currículo dele. Cruzeiro vai arrancar e ser campeão, e o Atlético Mineiro... Vai subir mais que a taxa de juros, e o Atlético Mineiro, né, vai perder ser... todas e vai ser rebaixado. É simples. Então, pessoal, considerações finais para vocês. Bom, queria primeiramente, né, agradecer ao papo, né? Sempre muito bom conversar com o Cormives, que a gente chama lá na GEMAC, né, o Eduardo Cormives, sempre com observações muito perspicazes, e o prazer estar pela primeira vez aqui do lado do meu colega de equipe, né, o Rafael Coimbra, um excelente analista. Espero que o conteúdo, né, desse papo seja proveitoso para os nossos participantes, que eles entendam a importância, né, de se acompanhar o cenário econômico, de fazer projeções assertivas, porque isso reflete na cota do participante. Então, é isso, obrigado, e espero que tenha sido bom para todos. Coimbra, tu que vai fazer a tua consideração, até é importante até avisar o pessoal, né? Pessoal, não se desesperem, porque subindo taxa de juros, a gente tem movimentação nos títulos públicos com marcação de mercado, né? Então, assim, não se desesperem, vai acontecer, né? Sim, mas a gente... No longo prazo, a coisa... No longo prazo, fiquem tranquilos, mas vai ter uma oscilaçãozinha ali no curto prazo, é normal. Mas também a gente tem títulos que são marcados ali até o vencimento, né, que a gente fala. E a gente também está comprando esses títulos, então isso também vai amenizar, fiquem tranquilos. A gente está tomando as melhores decisões
possíveis aqui com base nesse cenário desafiador. Sempre é desafiador aqui, né, da economia brasileira, mas a perspectiva é muito boa, né? Acho que analista de investimentos não morre de tédio no Brasil. Essa que não morre de tédio. Gente, se vocês estão gostando, se gostaram, tem dúvidas, manda um comentário, participa, as redes sociais da Fundação estão abertas também. Essa equipe aqui tira dúvidas também, ajuda a gente a fazer um conteúdo que você possa entender e aproveitar mais. A gente espera ter ajudado e até o próximo episódio.